Oi, parceiras. Será que o seu papel é apenas auxiliar o seu marido? Então, durante muito tempo da minha vida, eu batalhei com isso no meu casamento, né? Eu enfrentei essa realidade, que era uma realidade no meu casamento, mas eu não conseguia me deparar com isso, conviver com essa situação no meu casamento. E que situação é essa, pastora? Ser auxiliadora de um homem. Porque eu achava um papel muito inferior, eu me sentia muito abaixo, eu me sentia muito injustiçada por isso. Eu não sei você, se você tem esse sentimento no seu coração. E hoje eu queria, junto com você, desmistificar o que é ser uma auxiliadora na vida do seu cônjuge. Como o seu cônjuge precisa desse auxílio na vida dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que toda família, ela possui uma missão a ser desenvolvida aqui na Terra. E eu queria te perguntar hoje, será que você conhece a missão da sua família? Primeira coisa que a gente precisa entender, primeira coisa que a gente precisa buscar como mulheres, é essa missão dentro da nossa casa. Qual é essa missão que a nossa família tem aqui na Terra? E se tratando da missão, toda missão requer que papéis e funções. Então, o papel do homem dentro dessa missão é de ser o sacerdote. É aquele que lidera, é aquele que vai ser responsável por essa missão. Já você, mulher, já eu, como mulher, nós temos o papel de quê? De ser auxiliar dessa missão. Auxiliar o nosso cônjuge a desenvolver essa missão. E pensando, né, nesse nosso papel de auxiliar essa missão, é um papel de muita responsabilidade. Por mais que o nosso marido ele seja o responsável por essa missão, o nosso papel de auxiliar também vai requerer de nós uma postura que somente uma mulher temente a Deus pode estar literalmente no lugar que Deus criou para ela estar dentro do seu lar. E é sobre isso que eu queria trazer um pouquinho hoje, para nós podermos meditar sobre esse nosso papel. Primeira coisa que eu queria fazer com você é te levar lá para a palavra. Lá em Gênesis 2, do 18 ao 23, a palavra é bem clara quando ela fala assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha só, farei para ele alguém que lhe auxilie. Então a gente precisa entender que o nosso papel é o quê? É auxiliar ele no decorrer da vida dele e que corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Vamos para o 20. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma costela, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então ao homem: Essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Primeira coisa que a gente vai precisar entender aqui é que nós fomos criados para um homem. E quando a gente escolhe o nosso marido, consequentemente nós fomos criados para esse homem.
Então, para nós sabermos o nosso papel, a nossa função na vida desse homem, nós temos que nos tornarmos perita em conhecer esse homem. Porque eu só posso auxiliar aquilo que eu conheço. Eu não posso auxiliar aquilo que eu não conheço. Eu não vou poder auxiliar um homem que eu não sei do que é que ele precisa de mim. Então, para pensar agora comigo. Do que é que o seu marido precisa do seu auxílio, da sua ajuda? Né? Outra versão vai falar ajudadora. O que é que o seu marido precisa da sua ajuda? Porque muitas vezes, o que que eu encontro? Eu encontro homens que precisam da ajuda das suas esposas, mas eles não encontram essa ajuda. O que que eles encontram? Eles encontram críticas. Eles encontram uma mulher que precisa que ele exerça aquele papel, e como ele não tem, então essa mulher começa o quê? Começa a discutir dentro de casa. E aí eu quero te falar, mulher, você precisa entrar nesse lugar, nessa brecha, e ser uma reparadora de brecha. Entende? Não tem como eu casar com um homem que ele não é pai, não sabe ser pai, e eu passar a minha vida inteira criticando a paternidade do meu marido. Eu vou perder tempo. Entende? Eu vou estar desonrando a pessoa que Deus me deu para eu honrar. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ajudar esse homem a ele chegar nesse lugar de pai. Foi uma chave para mim quando eu descobri que Deus estava mais interessado na vida do meu marido do que eu. Como é isso, pastor? Eu não estou entendendo. Pois é, eu lutava muito contra a vida do meu marido. E eu queria muito que meu marido fosse uma pessoa que ele não conseguia ser. Que ele fosse o meu sacerdote, que ele liderasse a nossa casa. E ele não conseguia exercer esse papel dentro da nossa casa. Então, por muitos anos, eu bati cabeça. Eu fiquei julgando, eu fiquei criticando. E isso não me levou a lugar nenhum. Até que um dia, Deus me levou a 1 Coríntios 7,14, que disse assim: a mulher santa santifica o seu marido. Então, que mulher eu precisava ser? Eu precisava ser uma mulher santa. O que é uma mulher santa? É uma mulher que se santifica, é uma mulher que se consagra. Então, eu fui em busca do meu chamado, eu fui em busca da minha consagração, e com isso, a minha vida atingiu a vida do meu marido. Então, eu parei de lutar a batalha errada. Porque muitas vezes eu encontro mulheres lutando a batalha errada. E aí eu louvo a Deus por eu ter tido esse histórico, por eu ter tido esse passado. Eu posso ajudar não de ler, não de estudar, mas de ter passado por isso. Então, mulher, se você se encontra hoje batendo cabeça dentro da sua casa, querendo que seu marido seja um homem que ele não dá conta de ser, não bata a cabeça. Não vá contra isso. Primeira coisa que você tem que fazer é começar uma vida de oração pela vida desse homem. Porque quando eu comecei uma vida de oração, Deus me revelou um Silas, um marido que eu não conhecia. E quando eu conheci esse homem que meus olhos não davam conta de ver dentro de casa, minha vida mudou. Eu consegui desenvolver uma misericórdia, eu consegui desenvolver uma empatia. E é esse o convite que eu queria fazer para você hoje. Você conseguir desenvolver uma misericórdia, você olhar para o seu marido não com os seus olhos, mas com o olhar de Deus. Porque quando a gente olha para ele com o olhar de Deus, é muito diferente. E com esse olhar privilegiado que eu recebi do meu marido, eu pude cumprir a minha missão dentro da minha casa. Eu pude ser a mulher que literalmente meu marido precisava. Porque aí eu pude ser a mulher que Deus me criou para ser. E eu sendo essa mulher que Deus me criou para ser, eu estava cumprindo o meu propósito dentro da vida, dentro da minha casa, na vida do meu esposo. Outra coisa que eu queria falar bem importante para você é que Deus viu que o homem sozinho, naquele lugar, ele não ia dar conta. Deus olhou para Adão e disse, ele não vai conseguir. Ele não vai chegar no propósito máximo, macro da vida dele. Eu preciso criar alguém para andar com ele. E eu quero que você entenda, mulher, que esse alguém que Deus criou foi você. Deus olhou para tudo que ele tinha criado e ele não encontrou
Entende? Então ele precisou criar você daquilo que ele já tinha criado, que foi o quê? Da costela do homem. Então Deus te tirou daquele lugar, dessa costela. Então você é parte desse homem. Você é peça fundamental na vida desse homem. Então você não pode lutar contra esse homem, mas você tem que se tornar o quê? Parceira desse homem. Se aliar à missão dele, se aliar a ele. Desenvolver uma sabedoria que só vem do alto. Nós precisamos ter esse temor no nosso coração de saber que, primeiro, Deus conta com você, mulher. Segundo, seu marido tem uma expectativa, tem uma esperança. Ele espera, ele aguarda, ele precisa de você. Entende? A partir do momento que você entender isso, sua missão dentro do seu casamento vai se tornar mais fácil, vai se tornar menos pesada, de saber a importância que você tem dentro da sua casa. Não é uma simples ajudadora, é a ajudadora, é a auxiliadora, criada com esse propósito específico. E se nós não vivermos esse propósito específico dentro do nosso casamento, o nosso casamento fica sem sentido. Porque se Deus criou o nosso casamento nessa estrutura e nós estamos paralelo a essa estrutura, nós estamos perdendo tempo, porque não há sentido. Não há sentido eu ficar fora da vontade de Deus. Não há sentido eu viver paralelo àquilo pelo qual eu fui criada, entende? Então hoje, mulher, eu queria te convidar a ter um entendimento desse papel, para que você pudesse entender o quanto seu esposo precisa de você, o quanto Deus precisa que você se posicione dentro da sua casa como ajudadora do seu esposo, como aquela que vai auxiliar, como aquela que vai estar lado a lado com ele, para juntos poder concluir a missão que foi dada por Deus para dentro da sua casa. E lembre-se, você tem que pensar no macro. O que é o macro? É a sua família. É os seus filhos, é o todo, não é você. Não, o ponto aqui não somos nós, o ponto aqui é o nosso propósito, é a nossa família. E é por isso, mulher, que você existe. É para construir a sua família, é para ajudar o seu marido dia a dia nessa missão dentro da sua casa. Então eu queria te fazer um convite hoje. Eu sei que nessa geração que nós vivemos, existem muitas mulheres que lutam contra esse papel que nós temos. Então vamos desmistificar ele aos poucos. Pega esse vídeo e passe para uma amiga sua, para uma pessoa que precisa ter essa revelação, uma revelação tão básica. Primeiro, você foi criada com esse propósito de auxiliar o seu marido. Segundo, seu marido sem você, ele não vai dar conta, ele não vai conseguir. Entende? Então o seu papel, o nosso papel é muito importante e eu queria divulgar isso junto com você. Então não seja abençoada sozinha. Curte aqui o nosso vídeo para que ele possa ser entregue para mais pessoas. Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho para que você possa ser notificado, porque toda semana nós temos um vídeo para abençoar a sua casa. E me segue lá no meu Instagram, anacristina.psicóloga. Tchauzinho!